Bem-vindo a mais uma videoaula de Excel, o sistema inteligente para negócios. E na videoaula de hoje, nós vamos continuar falando a respeito de referência relativa e absoluta. Para isso, eu tenho um exercício muito legal que nós vamos fazer agora para compreender melhor um pouco a respeito desse assunto. Então, vejamos aqui essa tabela. É uma tabela de cálculos. O nosso objetivo aqui nessa tabela é fazer cálculos, relacionar toda a multiplicação entre as colunas e as linhas existentes, de forma a preencher com 2 cliques e uma única fórmula todos esses quadrados aqui com valores de 1 a 100. Vocês conhecem as tabuadas, né? Tabuada de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, tabuadas de multiplicação. Então, é mais ou menos isso que nós vamos fazer. Aqui será 1 vezes 1 igual a 1, 1 vezes 2 igual a 1 e assim por diante. 2 vezes 1 igual a 2, 2 vezes 2 igual a 4, e esse valor vai aparecer aqui, 2 vezes 2 igual a 4. Aqui vai ser a tabuada de 5, de 6, de 7, até a de 10. Vamos lá? Vamos para esse desafio? Eu falei que nós vamos construir uma única fórmula. Depois que construirmos essa fórmula, nós vamos distribuir essa fórmula nesse sentido, horizontal, e depois nós vamos distribuir a fórmula no sentido vertical. Com isso, a fórmula vai calcular todos esses valores. E só é possível isso utilizando as referência relativa e absoluta. Vamos lá, vamos fazer o cálculo. Essa célula aqui, a célula B2, é igual a essa aqui vezes essa aqui. Então, a célula B2 ela é igual a B1 vezes A2. Só isso. Mas olha que interessante. Se eu distribuir essa fórmula pelas demais células aqui adiante, ele não vai calcular adequadamente aquilo que eu defini. Vou confirmar aqui com um Enter, tá? Quando a gente pressiona F2, o Excel ele abre aquela função e toda referência àquela função, ele mostra para a gente de forma assim ilustrada, colorida, para que a gente possa interpretar melhor e conhecer melhor aquilo que está sendo feito. A primeira função está correta, foi a que a gente fez. Agora eu vou teclar um Tab, ele se movimentou para a célula ao lado, e eu vou pressionar de novo aqui F2. Pronto, olha o que aconteceu, gente. Ele está calculando 2 vezes 1. Até aí tudo bem, ele deu o resultado que eu esperava. Realmente eu queria que ele calculasse 2 vezes 1, não esse 1 do resultado, mas o 1 da linha que está grifado de azul, o 1 daquela coluna, da coluna A, e não o 1 da coluna B. Vamos teclar um Tab e pressionar F2. Percebam que à medida que eu fui distribuindo, ele tomou a referência relativa, aquela referência da célula ao lado, que foi a célula inicial da primeira fórmula. Eu disse, olha, eu quero multiplicar a célula acima vezes uma célula à esquerda. Então, ele entendeu isso aí e ele foi relativamente, à medida que eu fui distribuindo, ele foi relativamente obedecendo esse critério. Uma célula acima e uma à esquerda. Então, com isso, ele calculou valores que eu não queria. Por exemplo, aqui ele está calculando 3 vezes 2. E não é isso, era 3 vezes 1. O 1 da coluna A. Portanto, se eu quero que ele multiplique todos esses valores, 1, 2, 3, 4, 5, até o 10, vezes o 1 da coluna A, eu vou precisar dizer para o Excel que a coluna A é uma referência absoluta. Portanto, a forma
explicar isso para o Excel, que a coluna A é uma referência absoluta, então eu venho aqui na célula e coloco o cifrão. Este símbolo aqui na coluna A. Agora eu teclo Enter para confirmar. Clico e arrasto, distribuo esta fórmula por todas as demais células à direita. Então, pronto. Ele está calculando corretamente, da maneira como eu defini. Vamos ver? F2, Tab, F2, Tab, F2, Tab. Observem que a referência àquela coluna, o Excel obedeceu. Ele não perdeu a referência. Portanto, ficou aí uma referência absoluta à coluna A. É importante frisar bastante isso, porque na função que foi digitada, a única referência absoluta que existe é a coluna A, não a linha número 2. Lembrando que a célula é composta por uma letra que representa a coluna e um número de linha. Uma célula, a célula A2, ela se encontra na coluna A, linha número 2. E quando eu coloco o cifrão à esquerda da letra A, somente a coluna A está absoluta. A linha número 2, se eu arrastar para baixo, ele vai ser relativo. Vai ser A2, A3, A4. Ele vai ser relativo à linha que eu distribuí aquela função. Resolvi um problema e eu tenho outro problema. O outro problema é exatamente esse. Se eu arrastar para linhas abaixo, então ele vai fazer outros cálculos diferentes. Vamos testar? Vou selecionar todos esses e vou arrastar para baixo. Bem, eu falei que seria somente até 100. E aqui já mudou para 120, 140, 700, 4.000, 3.000 e apareceu um número aqui científico, né? Um valor aqui astronômico. Porque o cálculo que ele está fazendo é um cálculo absurdo, que não é aquele pelo qual eu esperava que ele fizesse. Por exemplo, aqui, o que eu quero, o que ele deveria estar fazendo aqui na célula G6? Ele estaria calculando 6 vezes 5. Vamos ver? Ele está calculando 144 vezes 5 para encontrar aquele valor. Portanto, quando eu seleciono esta fórmula e arrasto para baixo, tem uma linha que não deveria ser movimentada relativamente, e sim fixa de forma absoluta. Que linha é essa? É a linha número 1. A linha número 1, ela tem que ser fixa, não é para se movimentar. Não é para descer relativamente a cada linha que eu distribuí aquela fórmula. E onde está a referência a essa linha número 1? Aqui nessa função eu não vou encontrar, mas na primeira função que eu digitei, está aqui a linha número 1, é a linha que nós queremos que fique absoluta. Eu vou colocar aqui o cifrão antes do número 1. E a coluna B? Não, a coluna B não importa. O que importa para mim é a linha número 1. Ela não pode ser relativa. Ela tem que ser absoluta quando eu distribuir essas funções para baixo. Vamos ver agora como é que se comporta? Teclei Enter. Eu falei que isso aqui seria uma tabela de cálculos de 1 a 100, onde ele vai fazer a multiplicação do 1, do 2, do 3, do 4 até 10. Vamos ver? Primeiro clique, eu distribuo para a direita e ele não alterou, não teve nenhuma mudança, porque nós já fizemos a correção devida nesta função para que ele obedecesse esse critério. Meu problema é quando eu arrastei para baixo, e agora vamos fazer isso, vamos distribuir esta função para baixo. Prontinho. Então, nós temos aqui a nossa tabela
O Excel entendeu exatamente aquilo que eu queria. Eu queria a tabuada de 1 aqui, a tabuada de 2 aqui, a de 3, a de 4, a de 5, assim por diante até 10. E eu queria preencher de valores de 1 a 100 dentro desta tabela. Portanto, com uma fórmula bem simples e entendendo a respeito de referência relativa e referência absoluta, nós construímos essa tabela de forma rápida, com apenas 2 cliques, distribuindo para a direita e depois distribuindo para baixo. Portanto, fica comigo, fica nesse treinamento e vamos para a próxima videoaula.